Feche seus olhos, vamos entregar esse tempo também ao Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos lançamos na Tua presença e Te agradecemos porque o Senhor está aqui no nosso meio, porque o Senhor tem se manifestado no nosso meio, porque o Senhor colocou no nosso coração o desejo de Te buscar, o desejo de nos lançarmos na Tua presença, Pai. Então fala conosco ainda através da Tua palavra, Pai. Que não seja eu a falar, mas o Teu Santo Espírito a nos ministrar e nos marcar, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 16. Todos abriram? Amém ou misericórdia? Disse ele a Eli: eu sou o que saí do campo de batalha de onde fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: o que foi que aconteceu, meu filho? E respondeu o que trazia as notícias: Israel fugiu dos filisteus e houve grande matança entre o povo. Além disso, também teus 2 filhos, Hófnis e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu de cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou o pescoço e morreu. Pois era homem velho e pesado. Havia ele liderado Israel durante 40 anos. Repita comigo, 40 anos. Estando sua nora, mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo as novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido eram mortos, encurvou-se e deu à luz, mas foi dominada pelas dores de parto. Na hora que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, tiveste um filho. E ela, porém, não respondeu nem fez caso disso. Chamou o menino de Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel, isso porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E disse ela: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca do Senhor. É uma palavra um pouco dura, parece, né? Mas nós vamos juntos, ver o que o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. Todas as vezes que, eu confesso que eu pensei isso também, todas as vezes que eu li sobre 1 Samuel, falando da arca de Deus, quando ela foi retirada do meio do Senhor, eu ficava me perguntando, como Eli não ficou constrangido de ter ouvido um recado de Deus tão duro a respeito do que ele ia fazer. E todas as vezes eu tinha uma imagem no meu coração, que ele era um homem duro de coração. E esses dias eu estava lendo a palavra, e o Espírito Santo começou a me ministrar algumas coisas a respeito do que nós vamos tratar hoje. E eu comecei a ver Eli de uma forma um pouco diferente do que eu via antes. E o Espírito Santo começou a me dizer assim: Eli serviu, diz a palavra que quantos anos ele foi? 40 anos ele esteve na posição de sacerdócio. E o Espírito Santo começou a falar assim comigo: Roberta, ele nem sempre foi assim. Ele nem sempre andou desse jeito. Tanto que ele tinha princípios de Deus nele, que ele conseguiu gerar Samuel puro. Quem cresceu dentro do tabernáculo? Quem ensinou Samuel a respeito das leis? Quem ensinou Samuel como ele deveria respeitar a presença de Deus? Quem ensinou Samuel a ouvir e não temer aquilo que Deus estava falando? Foi Eli. Tanto que a primeira vez que Deus vai falar com Samuel, que ele não sabe o que ele está ouvindo, ele fala: eis-me aqui. Eis-me aqui. Aí o que ele fala? Vai lá e diz assim: fala que teu servo ouve. Foi a primeira vez que Eli ensinou
perguntou qual era a posição do seu pequeno Samuel na casa do Senhor. Fala que o teu servo ouve. Depois disso, ele chama Samuel e fala assim: o que foi que Deus te disse? Não mintas, não me oculte, eu quero saber o que foi que Deus disse. Ele encoraja Samuel a falar as palavras exatas do que Deus havia falado com ele. E quando ele repete, com muito medo, a sentença que era contra a casa de Eli, você não vê na Bíblia Eli repreendendo ele, você vê? Não, porque ele sabia que o Senhor havia falado com Samuel, mas além disso, ele estava ensinando Samuel a ouvir e não ter medo de falar aquilo que Deus havia mandado. Eli não começou errado. Eli começou bem. Ele guardava os princípios de Deus. Ele andava na presença de Deus. Ele vivia as coisas de Deus. Ele vivia apenas para Deus. E eu quero começar a palavra de hoje dizendo que Deus está para derramar algo tremendo no nosso meio. Deus tem derramado a glória dele no nosso meio. Mas nós precisamos entender que essa presença não pode ser tratada de qualquer jeito. Nós precisamos entender que Deus tem padrões e que Deus tem formas que Ele exige que nós como filhos tratemos essa presença. Que nós nos relacionamos com essa presença. Sem entender isso, nós não vamos zelar pela presença. Sem entender isso, nós não vamos guardar princípios. Sem entender isso, nós não vamos viver a manifestação de Deus por muito tempo. Eli, para mim, era tão especial para Deus, embora Deus tenha sido duro com ele, e é isso que o Espírito Santo me ministrou esses dias, que ele não permitiu que Eli visse a arca de Deus ser tomada. Ele ouviu e caiu morto, mas ele não viu. Porque tanto que ele falava: o que foi que aconteceu, meu filho? A arca foi tomada e os seus filhos foram mortos. A arca foi tomada, foi o que marcou ele. Ele sentiu pelos filhos. Mas quando ele ouviu que olha, me arrepiei inteira. Quando a arca foi tomada, as entranhas de Eli balançaram. Pastora, você está me dizendo que Eli é um exemplo para nós? Ele é um exemplo para nós, de que quem começa bem nem sempre termina bem. Ele não deixou de ser um exemplo porque ele errou. Porque nós aprendemos tanto com acertos como o erro das pessoas. Nós temos que aprender, não é usar os erros das pessoas e ficarmos magoados, tristes, ofendidos. Mas nós temos que entender que quando alguém erra, aquilo também nos ensina. Quando nós erramos, nós também aprendemos. E Deus, Ele trabalha dessa forma em nós para entender o preço de algumas coisas quando se perde. Ele ouviu aquilo que Deus tinha prometido que ia fazer se cumprir. Diz a palavra que ele cai e quebra o pescoço. Ele já era velho e era pesado, diz a palavra. Mas Deus não permitiu que ele visse a arca sendo levada. Quem viu a arca sendo levada e sofreu a morte foi os filhos dele. E como os filhos deles tratavam a presença. Eu quero começar nesta madrugada dizendo para você: não despreze os seus pequenos começos. Não despreze a maneira com que você começou com Deus. É muito fácil começar com Deus. Quando nós começamos, nós somos mais puros. Nós somos mais humildes. Nós abrimos o nosso coração de uma forma diferente. Nós temos tanta sede, tanta fome de Deus, que parece que nunca vai saciar aquilo que nós estamos sentindo dentro de nós. Mas ao passar do tempo, nós temos uma tendência a começar a olhar os defeitos dos homens. Nós temos uma tendência de olhar o que falta dentro de uma igreja. Nós temos uma tendência a analisar a vida do nosso irmão. Nós temos uma tendência de pesar na balança as pessoas e não pesar o nosso coração. E eu quero que você vire para a pessoa do seu lado e diga assim: quando nós paramos de pesar o nosso coração e só pesamos o coração das pessoas, ali começamos a cair.
Porque no começo nós somos humildes em aprender. Nós não nos ofendemos com o que as pessoas nos ensinam. O nosso coração está aberto, o nosso coração está puro. Nós ouvimos e começamos a querer viver mais de Deus. Mas quando nós achamos que já conhecemos muitas coisas de Deus, vira para a pessoa do seu lado e diga assim, porque a gente se torna isso. Nós começamos a colocar padrões nas coisas. Nós começamos a pôr padrões. Pastora, é errado pôr padrão? Não, não é errado pôr padrão. Porque é uma seleção natural que a gente começa a fazer. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. E isso não é um problema. O problema é quando nós passamos a amar mais as regras do que a presença. Porque a presença ama vidas. A presença de Jesus, ele não desiste de pessoas. A presença de Jesus, ele faz de tudo e nunca desiste daqueles que um dia entregaram o seu coração para ele. Mas nós, primeira impressão que nós temos, nós ficamos ofendidos. Como se tivessem nos ferido e esquecemos que quem foi ferido na cruz foi Jesus. Quem foi pendurado na cruz foi Jesus. Nós nos esquecemos disso. E por que eu estou falando tudo isso? Porque está chegando um tempo que essa casa vai ser usada para restaurar muitas pessoas caídas, muitas pessoas machucadas, muitas pessoas que perderam a esperança com a vida. E é fácil você ouvir. Esses dias eu postei lá, você quando ouve o nome de Paulo, você não lembra do perseguidor, você lembra do cara que conheceu a graça. É muito bonito quando a gente dá o microfone ou a gente assiste um testemunho de restauração na igreja ou no YouTube, que você põe lá e o cara fala, eu fui isso, mas agora eu sou aquilo, e todo mundo aplaude. Mas se ele passou esse processo dentro de uma igreja é muito difícil. Porque pode ter certeza que antes disso ele foi condenado, ele foi crucificado, ele foi falado mal, as pessoas viraram a cara. É triste falar isso, mas essa é a realidade. Por quê? Porque nós nos esquecemos de quando nós começamos. Nós nos esquecemos de onde Cristo nos tirou. E de alguma forma nós nos colocamos numa posição diferente. Quando Eli recebeu uma palavra dura do Senhor, não entendo mesmo como é que ele não se quebrantou. Eu não consigo me entender como é que ele não foi constrangido. Mas eu vejo a bondade de Deus, porque a vida inteira ele serviu da mesma forma. Deus disse que ia fazer e Deus fez. Mas ele só ouviu a notícia, os olhos dele não viram. Deus poupou ele de ver a arca sendo levada. Agora os filhos deles, que tratavam a presença de qualquer jeito, que faziam o povo cair, estes não só viram a arca sendo levada, mas também foram mortos naquele dia. Pastora, mas o que você quer dizer a respeito disso e a respeito da graça? Qual que é a linha de raciocínio? A verdade é que as pessoas que fazem as outras caírem, as pessoas que pecam e erram no meio do caminho por diversos motivos, ou por imaturidade, ou porque Deus está aperfeiçoando o caráter, também nos ensina a respeito de como valorizar aquilo que é certo. Nos ensina também a valorizar aquilo que Deus ama. Eli soube gerar um profeta Samuel. Mas onde ele errou? Ele amou mais os seus filhos e honrou mais os seus filhos do que a Deus. E eu quero te perguntar nessa madrugada, onde você tem colocado a honra? A Deus ou as pessoas que você ama, o emprego que você ama, as coisas que você ama? Deus realmente ocupa o lugar de direito na sua vida? Deus realmente está ocupando o centro do teu coração? Deus realmente está atuando na tua vida? O altar da tua vida é um altar que, em primeiro lugar, Ele é honrado. Porque Eli, o maior erro de Eli foi honrar mais os seus filhos do que a Deus. E como ele fazia isso? Ele sabia o que os filhos faziam de errado e não corrigia. Ele tinha dó de corrigir os filhos.
Então eu quero te dizer uma coisa: não fique ofendido quando você é corrigido. Não fique ofendido quando alguém te chama e fala, isso aqui não está certo. A gente não gosta de ouvir verdades. É difícil a gente administrar isso. É duro quando alguém nos confronta, porque a gente sempre tem uma lista de argumentos para provar para a pessoa que você teve uma intenção boa, que o que você está sentindo é verdade, que o que você disse é verdade, e tudo isso pode ser verdade, mas a questão é, está alinhado com o que precisa ser corrigido? Porque minha mãe falava isso, de boa intenção o inferno está cheio. Já ouviu esse ditadinho? Minha mãe falava muito isso. De boa intenção o inferno está cheio. Pastora Maria, que eu amo demais, que está com o Senhor, curtindo o momento lá no céu. Eu lembro que uma vez eu entrei na salinha dela e ela era de ver, gente, quando ela corrigia. Está pensando que pastorinha não era corrigida? Eu era. Entrava eu, o Rogério, porque era com ela que a gente abria nosso coração. Quando ela colocava aquele óculos para baixo e fazia a casa caiu. E eu lembro que uma vez ela pegou a gente, eu, o Rogério, e falou assim, a gente contou, nem lembro o que era, ela deu uma bronca em nós, ela só fez assim, baixou o óculos, olhou de lado, fez E ela falou assim, você sabe o que é estricnina? Eu falei, não. Ela falou, acho que a Jandira está até lembrando, voltou no tempo. Ela falou, você sabe o que é estricnina? Eu falei, não. Ela falou, é um veneno. É um veneno que parece açúcar. Se tiver um pote de estricnina e um pote de açúcar e você errar, a consequência vai mudar? Eu falei, não. Se você tomar o veneno, mesmo que seja por engano, você não vai ter as consequências, não vai morrer? Eu falei, vou. Ela falou, então não tem desculpa. Olha o tratamento dela VIP. Então ela falava assim, quer queira, você quer não, as consequências vêm. Deus pode ser misericordioso, pode ser gracioso, mas Deus corrige o filho que Ele ama. Então, nós precisamos entender que na nossa caminhada com Deus, nós vamos ouvir coisas que nós não gostamos de ouvir. Nós vamos ser confrontados em coisas que nós não gostamos de ser confrontados. E eu tenho que falar uma coisa para você. Para que você veja a manifestação da glória de Deus, você não vai convencer a Deus que você está certo e Ele errado. Você precisa entender qual é o seu lugar e qual é o lugar de Deus. Mas a palavra diz que Ele honrou mais os seus filhos. E na verdade não é isso que eu quero dar ênfase na palavra. Mas diz que quando Ele ouviu, a nora dele teve um filho e colocou o nome de Icabode. E ela quando falava, você vai ter esse filho. E diz a palavra que para ela aquilo perdeu completamente o sentido. Qual a mãe que dando à luz não se alegra com aquilo? Mas a glória de Deus, a presença de Deus indo embora do arraial, indo embora do povo de Deus, representava uma perda de vida, um brilho foi embora, a esperança foi embora, porque a arca da aliança representava a presença de Deus. E a palavra de Deus diz, o meu filho vai se chamar Icabode. Porque a glória de Israel se foi. E ela repete de novo, porque quando a arca foi levada embora, houve um grande lamento, uma grande tristeza no meio do povo. O povo ficou completamente perdido. Eu quero dizer uma coisa para você. Você pode entrar na igreja, achar um monte de coisa errada, mas se você se sente perdido na igreja, você precisa entender que só a presença pode te curar. Sabe por que às vezes a gente se sente perdido? Porque alguma coisa não está alinhada com Deus. Ah, pastora, você está falando errado, porque você está falando que o meu relacionamento com Deus não está bom. Estou falando isso sim. Ah, mas o meu problema é com a igreja, o meu problema é com fulano. Eu vou te dizer uma coisa, o seu problema é com Deus. Porque se você não tem temor de tocar na igreja de Cristo, você não tem temor a Deus. Você está aqui? Se você não tem temor de tocar na igreja de Cristo, na noiva, que Ele diz que vai vir para buscar. Mas pastora, a igreja está corrompida, mas da Bíblia não está dizendo isso. Ele diz que Ele vem buscar a noiva dele. E a igreja é a noiva dele. E quem trata com a noiva dele é o noivo. Eu não sei se Ele colocou mais algum juiz responsável. Você conhece isso na Bíblia? Que eu saiba, Ele não colocou outro juiz, Ele só colocou que o noivo é responsável. Então o noivo vai trabalhar com a noiva.
Então vira para a pessoa do seu lado e diga assim: não se preocupe. Quem cuida da igreja é o dono da igreja. E o nome dele é Jesus. Se nós nos preocuparmos em fazermos a nossa parte, pode ter certeza que Deus vai fazer a dele. Não é da nossa competência julgar a igreja. É da nossa competência dobrar joelhos e orar pela igreja. O povo ficou completamente perdido, porque a presença de Deus representava tudo para eles. Talvez você esteja aqui, você já teve momentos da sua vida que você se sentiu perdido. Talvez você esteja aqui e haja momentos da sua vida que você fez coisas que você falou: meu Deus, eu pensei, eu falei, eu toquei, eu mexi em coisas que eu nunca pensei que eu fosse capaz de viver, porque eu conheci Jesus, porque eu fui tocado pela sua presença, porque eu já conheci o que é sentir a presença de Deus. Mas o problema é que todos nós somos falhos, estamos sujeitos à mesma coisa. Você tem que entender que para permanecer diante da presença, você precisa saber como fazer isso. E Deus estabelece como deve ser feito para você ter um bom relacionamento com a presença e com Jesus. O povo ficou completamente perdido, completamente desnorteado. Eu imagino um vazio. Você já se sentiu em algum momento fraco na fé? Teve algum momento na sua vida que você olhou e parecia que você estava distante de Deus? Teve algum momento da sua vida assim? Levanta a sua mão se você se sentiu assim. Eu já me senti assim. Parecia que Deus não estava ali, que eu não estava vivendo a plenitude do que Deus me chamou para viver. Agora eu vou te perguntar uma coisa: é bom ou é ruim? É horrível. Horrível. Parece que você ora, Deus não ouve, parece que não sobe, parece que está chateado com você, parece que Ele virou as costas para você. O povo estava completamente perdido. E é muito difícil voltar ao lugar da presença depois que você erra o caminho. É muito difícil. Dá trabalho. Por isso que é importante prevenir do que restaurar. É mais fácil você prevenir do que você restaurar. Quando você toma a vacina, quando a doença vem, ela vem mais leve. Ou você nem pega, nem sente o sintoma, mas quando você pega aquela enfermidade, é mais difícil de lidar, é mais difícil de curar, é mais difícil de mexer. Davi entendeu o que era isso no Salmo 51. Quando ele, desesperado, pecou, ele disse: não ausentes de mim o teu Espírito. Ele entendeu. Ele, em outras palavras, estava dizendo: Senhor, não deixa a minha alma triste. Senhor, eu não quero mais nada se não for a tua presença. O Senhor me arranca tudo que eu tenho. O Senhor quer o trono, eu te dou. O Senhor quer a posição de rei, eu te dou. O Senhor quer tirar os exércitos, eu te dou. O Senhor pode me tirar do palácio, mas não me tira a sua presença. Porque Davi teve medo. Porque ele viu o que Saul passou quando aquela presença saiu de Saul. Toma cuidado, porque o que você carrega é mais valioso do que você pensa. Não se acostume com a unção. Não se acostume com a presença. Não abra exceção das coisas que Deus te chamou para viver. Sabe, às vezes a gente quer dar um jeitinho, achando que Deus vai aceitar a forma com que a gente está andando na presença. E olha, Deus, Ele não aceita menos. Ele não te rejeita, mas Ele não aceita menos. Ele está disposto a trabalhar para te levar ao lugar, mas Ele não aceita menos. E Deus está te chamando para um tempo onde Ele te pergunta: você quer a presença? Você quer ir mais fundo na presença? Você quer mais intimidade? Você quer conhecer mais o Senhor a fundo? Então você precisa saber como estar na presença. Pastora, como que eu faço isso? Comendo palavra, lendo palavra, orando, porque o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. Você já fez uma coisa errada e na hora o Espírito Santo
já te incomoda? Te dá um negocinho, você fala, ai, eu fiz uma brincadeira hoje com alguém aqui na igreja, mas eu brinquei, mas aí eu saí, voltei, aí daqui a pouco eu estou lá na sala e o Espírito Santo já me pegou. Aí eu voltei correndo no meio do louvor, peguei a pessoa e falei assim, deixa eu te falar uma coisa, você me perdoa, eu estava brincando, tá? Eu estava brincando, por quê? Porque me incomodou aquela situação. A pessoa, imagina, pastor, eu sei que você estava brincando. Não, mas me incomodou. O Espírito Santo nos incomoda quando a gente está fazendo uma coisa que não está alinhada. E você tem que ficar feliz quando Ele te incomoda, porque se Ele não te incomodar, é sinal de que a coisa está pior do que você pensa. É sinal de que Deus não tem mais o seu coração. Mas Davi entendeu. Davi disse, não ausente de mim o teu Espírito. Senhor, eu não faço questão do trono, eu quero ser servo. Senhor, eu não faço questão de palácios, eu só quero a tua presença. Davi era feliz pastoreando ovelhas com o seu instrumentinho, adorando no meio das estrelas. Ele não tinha uma cama, ele deitava no chão junto com as ovelhas, com aquele cheiro de animais, e ele pegava o instrumento dele e ele adorava o Senhor com todas as suas forças. Então eu vou te perguntar, por que te incomoda algumas coisas? E por que você é tão facilmente roubado? Porque você não tem aquilo? Porque você não ganhou aquilo? Porque Deus não te deu aquilo? Se Davi viveu os melhores momentos da vida dele sem nada. Nós é que estabelecemos padrões, e nós temos que tomar cuidado com os padrões. Ele fala assim, não ausentes de mim o teu Espírito. Eu não posso viver sem essa presença. Spurgeon, ele fala assim, que a presença de Deus é o paraíso, onde Adão e Eva habitavam, e que Deus o visitava na viração do dia. Spurgeon, um grande pregador, falava assim, que Davi se colocou numa posição, quando ele escreveu nesse salmo, quando ele fez essa oração, que ele se esqueceu de quem ele era, da unção que ele carregava, da posição política que ele ocupava, porque ele entendeu que ele era apenas um servo e um pecador. Nós precisamos entender que nós sempre seremos devedores ao Senhor. Você ama a presença? Você honra a presença? E agora é minha pergunta, como você tem honrado a presença? Como você tem honrado a presença? Às vezes nós nos acostumamos com o que a gente vive. Às vezes eu vejo algumas pessoas novas entrando na igreja e elas falam assim, uau, que culto foi esse? E a gente fica olhando e pensa assim, Rogério, foi normal. A gente foi bênção, mas foi normal. É o que a gente vive, é a nossa história. Está tudo aqui assim correndo pelas veias. E você é assim também, que você que faz parte dessa casa. Mas às vezes a gente para de olhar para Jesus e começa a olhar para o outro lugar. E nós somos roubados nas pequenas coisas, até que Ele possa roubar tudo que nós temos, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Você precisa entender que Davi, ele valorizava o que ele tinha com Deus. Ele valorizava a presença, ele zelava. E como que ele zelava? Ele vivia aquilo todos os dias. Ele tinha tanta sede de Deus, como diz o Salmo, que assim como a corça anseia pelas águas, ele suspirava pela presença de Deus. Como você tem suspirado pela presença de Deus? Porque você vai receber do Senhor aquilo que você pede, aquilo que você quer encontrar. Nós olhamos Sansão. Sansão era um homem forte, escolhido, repita comigo, escolhido e forte. Diz a palavra que ele despedaçava com as mãos as cabritas, as ovelhas, ele despedaçava com as mãos aquilo, rachava no meio os animais de tão forte que ele era. Mas sabe como que Sansão na verdade é conhecido? Como um homem de votos quebrados.
aquele que amava a Deus no começo, fez votos ao Senhor, navalha não vai passar pela sua cabeça, não beberá bebida forte, e por todos os dias ele servirá ao Senhor. Ele começou abrindo exceções, até que ele não percebeu, a unção saiu dele, e diz a palavra que ele saiu como antes. Quando Dalila gritou, os filisteus estão vindo, ele se levanta da mesma forma, achando que tem a mesma unção. Sabe por quê? Porque a gente não percebe quando vai perdendo algumas coisas. Pergunta para a pessoa do seu lado, você está entendendo que o Senhor te escolheu, mas não para ter votos quebrados? Pessoas que quebram votos com Deus são pessoas, obrigada meu amor, são pessoas que começaram bem e não terminam bem. São pessoas que fazem como Sansão, que começam despedaçando e perseguindo o inimigo, mas terminam com votos quebrados, olhos vazados, pedindo misericórdia para Deus. Você lembra dos seus votos diante do Senhor? Pergunta para o seu irmão, você lembra dos votos que você fez ao Senhor? Pergunta para ele assim, como anda isso? Tem alguns que falaram, Jesus, misericórdia. Tem alguns que falaram, passou longe. Tem uns que estão pensando assim, eu preciso recuperar todos. Tem uns que estão dizendo, olha, está tudo direitinho. Tem alguns que estão dizendo, eu dei muita volta para chegar aqui. Mas sabe qual é a verdade? Davi nos mostra que não importa como você andou, mas importa o que você vai fazer a partir de hoje, qual o futuro que você quer em Deus. E ele começa a se posicionar e ele começa a dizer, não me lança da tua presença, Senhor. Não retira de mim o teu espírito. Cria em mim, Senhor. Cria. Faz algo dentro de mim. Cria um coração puro e um espírito inabalável. Senhor, eu reconheço que eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu reconheço que eu amo coisas que eu não deveria amar. Eu reconheço que eu não ando da maneira que eu deveria andar. Então cria em mim. Me dá um coração puro, um coração que não tem essas marcas, e coloque em mim um espírito inabalável. Eu preciso ser diferente. Nós como igreja precisamos entender que nós podemos fazer a diferença. Nós temos que parar de ficar esperando numa pessoa aquilo que nós podemos fazer. Você precisa entender qual é a sua posição no reino. Você sabe qual é a sua posição no reino? Você precisa entender qual é a sua posição no reino. Com o que você pode fazer? Orar, abraçar, conhecer mais de Deus, ter um compromisso com o Senhor. Mas Davi, na sua oração, era uma oração abatida, era uma oração de dor. Porque não é fácil quando a gente se sente longe de Deus. Quando ele ora o Salmo 51, ele se aproxima de Deus com um coração completamente abatido. Ele não orou achando que ele era santidade. Ele não orou achando que eu era o cara perfeito. E ele orou sabendo que ele era imperfeito. Sabe o que nós precisamos entender? Que Deus não espera da igreja de Cristo coisas perfeitas. Ele espera uma igreja misericordiosa. A força da igreja não está no que ela possui. A força da igreja está no alcance que ela tem de restaurar pessoas.
Você está aqui, você precisa de restauração, Deus vai te restaurar. Você está aqui, Deus já tem te restaurado. Deus quer te usar para restaurar pessoas. Ah, pastora, mas eu sou tão pequenininho, eu sou tão pequenininha, eu não sou ninguém, eu não sou ungido. Deus não está falando que você precisa ser ungido para manifestar o amor dele. O cristianismo cresceu e os discípulos foram fazendo discípulos, e eles não eram ungidos de primeira. Eles não tinham uma igreja, eles se reuniam em casas, mas onde eles andavam, eles manifestavam Jesus Cristo. Como você tem manifestado Jesus Cristo? Esse é o dia, essa é a hora que Deus está te chamando para viver o sobrenatural. Mas para isso, você precisa entender o que representa a presença. E sabe o que é mais lindo de tudo? Mais perfeito de tudo? É que a palavra de Deus diz que por causa do pecado do povo, a arca ela foi tomada. A palavra de Deus diz que eles ficaram tão ansiosos e eles correram e foram invadiram lá para trazer a arca de volta. Aconteceu isso? Sim ou não? Não. Quem voltou? A presença sempre volta para o lugar que ela tem, que é determinada. Ainda que o povo estava em pecado, quando chegou nos filisteus, a arca fez um alvoroço lá, porque aquele não era o lugar de honra a Deus. E ela fez pessoas ímpias conduzir a arca de volta ao seu povo. Mudou a história do povo de Deus quando a arca voltou a primeira vez? Sim ou não? Não, porque eles não sabiam como lidar com a glória, nem lidar com a presença. Por isso que 20 anos ela esteve no lugar e não aconteceu nada. Mas em pouco tempo, Obed-edom, vendo Davi, que Deus abençoava, ele começou: eu preciso trazer a arca. E ele foi o homem que desejou trazer a presença de Deus. Como trarei a arca de Deus? Como eu vou trazer a arca do Senhor? Como Davi desejava a arca de Deus presente na vida dele. Mesmo um homem pecador ou de posição grande, ele sabia que ele não era nada sem a presença. Eu quero desafiar você nesses dias a mergulhar mais fundo. O pastor falou de portais no mundo espiritual sendo aberto para o inferno no carnaval. Mas eu acredito que na palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu acredito que toda autoridade foi dada ao nome de Jesus. Se o diabo está dizendo que há portais sendo abertos para o inferno, eu creio que se a igreja, que é a igreja, se levantar e orar e se posicionar, nós abriremos os céus sobre a nossa nação. E Deus conta com você. Deus conta comigo. Ah, mas eu sou pequenininha. Nós somos pequenininhos. Você sabe que muitas vezes eu subo aqui no altar e eu falo: Senhor, eu oro bem assim: esta aqui é a sua igrejinha. Nós somos pequenininhos, Senhor, mas nós somos teus. É assim que eu oro nessa casa quando eu venho para o altar. Senhor, nós somos um povo pequeno, mas nós somos um povo que deseja ser cheio do teu Espírito. Nós somos um povo limitado, mas nós somos um povo onde manifestará a capacitação do céu sobre nós. Então eu quero desafiar você a sonhar com a presença. Eu quero desafiar você a se lembrar que Deus não te tirou de qualquer lugar. Eu quero desafiar você a desejar a presença mais do que tudo. Eu quero desafiar você a viver o amor da igreja verdadeira. E qual que é esse amor? É a igreja perfeita? Não. É a igreja que sabe que o irmãozinho do lado errou com você, mas você sabe perdoar. Então olha aí para o irmão do seu lado, dá um abraço e diz assim: eu te amo em Cristo. Fala: minha lixa. Fala: você é minha lixa. Às vezes não gosto de ser lixado por você, mas você é a minha lixa. Não é fácil.
Mas a arca da aliança, ela volta para o seu destino. A arca, a presença de Deus é para o povo escolhido dele. Então, se você tem se sentido perdido, se você tem sentido que alguma coisa não está encaixada, se você tem sentido que algo quebrou em você, eu quero te dizer uma coisa. Deus começa a se posicionar, porque Deus vai te encher, Deus vai falar com você, Deus vai começar a transformar você de dentro para fora, Deus vai mostrar para você o que precisa ser mudado, mas Deus vai mostrar para você o quanto você é amado e amada. E isso não tem preço. Então, com o pecado ou não, nós deveríamos orar. Não ausentes de nós o teu Espírito, ó Deus. Não me deixa ficar sem a tua presença. Eu não vou aguentar ficar sem a tua presença. Eu amo, Senhor, chegar na tua casa e os mais quietinhos, fechar os olhos, ficar naquele momento, uns com a mãozinha aqui, outros com as mãozinhas aqui, outros só assim, de olho aberto assim não, tá? É só assim, e uns que nem eu, toda espalhafatosa, e já jogando no chão, e já pulando da parede, e já pulando porque eu sou a sanguínea adorando. Então assim, cada um tem um jeito. Você não precisa ter o jeito do seu irmão para que Deus receba a tua adoração. Você não precisa ser a Cristiane para achar que Deus te usa. Você não precisa ser um irmão para dizer que o outro te usa. Você tem que ser você, com a sua identidade, porque Deus te fez assim para usar você da maneira que Ele quer. Não é do jeito que você quer. A gente pode admirar várias pessoas, ter várias pessoas de referência, mas eu nunca esqueço de uma vez, o Rogério estava discipulado, e o menino chegou lá e falou assim para o Rogério, não, porque eu quero a capa do Billy Graham, eu quero a unção de não sei quem. O Rogério falou, você virou uma verdadeira coxa de retalho, porque você quer um pedaço de um pedaço de outro, um pedaço do outro. Eu só queria te fazer uma pergunta, onde você está nessa coxa? Porque a gente quer ser tanto alguém, quer tanto ser usado por alguém, mas quem você é em Deus? Quem você é em Deus? Você pode admirar, você pode desejar ser usado, de ter uma oratória para falar, de falar assim, receba, e todo mundo cair, de soprar. Quem não quer? Eu também quero, eu também oro. Eu oro até hoje para Deus me usar com um dom que eu nunca vi. Eu quero ver perna amputada crescendo. Pastora, onde você viu isso? No lugar nenhum. Onde você leu isso? Nenhum lugar, mas eu quero. Eu creio que Deus é Deus para fazer isso, para recriar dedo que foi amputado, perna que foi amputada, para dar órgãos novos. Eu creio que Ele faz um transplante do céu lá e troca fígados, troca coração, troca pâncreas. Eu creio num Deus assim. Mas a gente tem que ser ousado. Se a palavra de Deus diz que obras maiores... Então, nós temos que começar a pensar como que você quer ser usado por Deus, porque a presença de Deus vem, mas ela traz algo diferente em você, ela sacode você por dentro, ela começa a gerar em você desejos que você não desejava antes, ela te move a viver coisas do reino. Se você quer unção para aparecer e não é para o reino, você não vai receber. Aí eu entro, não sinto nada. Aí eu entro, ninguém fala comigo. Eu entro, cresce. Está na hora de crescer. Como que eu resolvo isso? Vai orar. A igreja, não adianta eu querer pôr as mãos para você e falar coisas para você que Deus não mandou, que não vai acontecer nada. Às vezes a pessoa acha que a gente que não quer falar, mas se Deus não está falando, não dá para falar, gente. Não dá para reclamar com quem te orou para você. Você tem que falar direto com o trono da graça. Jesus, faz tempo que eu não estou te ouvindo. O que está errado? O Senhor não me ama mais. A gente pode fazer um drama de vez em quando. Não tem problema não. O Senhor não me ama mais. Jesus, às vezes eu chego para Ele e falo, Jesus, eu estou com saudade. Eu vou mais na doçura. Jesus, eu estou com saudade. Eu estou com saudade daquele jeito que o Senhor vem. Eu e você e eu. Eu estou com saudade de ouvir a Tua voz.
Eu estou com saudade daquele toque. Eu estou com saudade de rir. Você já riu quando a presença de Deus vem sobre você? Sabe quando vem aquela presença que você não consegue se controlar, que você está lá assim, vem a presença, você começa a rir sozinha de alegria, porque você foi cheio. O teu espírito celebra a vida que está sobre você. Então nós precisamos entender que a gente tem que buscar nele. Buscai e me encontrareis quando me buscardes de todo vosso coração. Não pode ser pela metade, não pode ser um quarto, não pode ser um pedacinho. Quando você me buscar de todo o coração. A palavra de Deus diz que Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Sabe qual é a questão? É que muitas vezes... eu vou falar do meu jeito, tá? Vou falar do meu jeito. A gente não quer ser humilhado por ninguém, mas também não quer se humilhar na presença de Deus. A gente cresceu numa pegada de que não aceita ser humilhado por ninguém. Olha lá como você fala comigo, hein? Você paga minhas contas para falar assim comigo? Você paga minhas contas? A gente acha que é isso. Tem que tomar... Mas não é isso. Não é isso. A gente cresce dizendo que tudo precisa ter limite, mas a gente começa a ter limite com Deus. A gente não sabe se humilhar na presença de Deus. Quando foi a última vez que você colocou realmente o rosto no chão e orou? Tudo bem que depois de uma certa idade tudo dói, né? Tudo dói. Tem uns novinhos aqui dizendo que sim, você não vale. Só vale nós. Só vale os mais velhos. Tem hora que... Mas posso te falar uma coisa? Faz alongamento, ó. Quando você não tem alongamento lá que você vai esticando, começa esticando assim, você não faz exercício que estica assim? Na presença é um alongamento poderoso, já começa alongando diante da presença. Alonga algumas vezes que você vai ver, se prostra algumas vezes que você vai ver que é um alongamento bom. A verdade é que a gente dá desculpa até de como se lança na presença de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque você atrai aquilo que você admira. Se você ama a presença, você atrai a presença, você zela pela presença. Você faz questão de cultivar isso na presença. Mas se você tem se sentido fraco ou perdido, é mais difícil, mas não é impossível. Retoma de onde você parou. E se você está voando, voe mais alto. Se você falou, não, pastora, não é meu caso, estou orando de madrugada, leio a Bíblia, minha leitura passei da anual, você não está entendendo, estou comendo palavra, meu profético, estou afiada, peraí que eu vou te entregar um recado. Se você está assim, já aproveita e entrega. Se você está assim, Cris também, está todo mundo assim com a mãozinha. Se você está tinindo assim, pode vir entregar, não vou achar ruim não. Mas você precisa entender que tudo isso, não é quando você chega lá que tudo bem. Você precisa aprender a se manter. O problema não é quando a presença vem. O difícil é manter esse relacionamento de presença. Porque quando a gente recebe a primeira vez, a gente fica muito, muito celebrando, exultando, alegre. Mas vai baixando a bola. Você começa assim super bem, daqui a pouco você está duvidando se foi Deus que falou. Se o profeta falou mesmo, se o cara era usado ou não. Você começa a duvidar de tudo. Eu estava conversando, minha cachorrinha passou mal hoje. Tive que levar lá no veterinário para tomar, porque estava desidratada. E aí o rapaz sentou para mim, o veterinário, ele descobriu que eu era pastor, ele é crente também. E a gente começou a conversar. E ele falou uma coisa para mim, porque assim, eu estou preocupado que eu tenho me incomodado com isso, que acontece dentro das igrejas, com aquilo. Até vi um cara lá, e ele falou o nome de um cara super famoso, e quando ele assistiu a pregação, ele ficou impactado. Aí ele ficou impactado com aquela pregação, ele falou, quando eu fiquei impactado, o que eu fiz? Eu fui conhecer a vida do cara. Aí já achei que um ficou falando mal, o outro ficou falando mal, achei que talvez aquilo que eu senti não era de Deus. Eu falei, cuidado. O que as pessoas dizem mudou a sua percepção do que você sentiu em Deus? Cuidado. Não é mentira o que você está vivendo com Deus. Não estamos falando de pessoas quando alguém fala de pessoas. Mas você viu no culto. Deus tocou teu coração. Você chegou cansada, você saiu revigorada.
Você chegou triste, você saiu aliviado. Ninguém pode roubar isso de você. Uma pessoa foi usada ou usada por Deus para te dar direção e aquilo aqueceu o teu coração. Permita-se acreditar naquilo que Deus começou a fazer em você, porque a última estratégia do diabo tem sido essa. Ele quer roubar aquilo que Deus já estabeleceu no seu coração. Então, se isso acontece com homens de Deus, o que dirá com Deus que você não vê, você só sente? Quero convidar você a ficar de pé.